Então, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Comecei a fuçar na topografia com 15 anos, com meu pai, né? Fazia só parte de escritório, depois fui para campo. Eu tenho a empresa Top Terra aí, que tem 7 anos aberta, né? Porém, a gente trabalhou autônomo bastante tempo antes. E a gente tem o projeto aí do Museum Masters no YouTube aí, né? Que a gente tem diversos vídeos com conteúdo que a gente utiliza bastante a marca Geomax. Então, pessoal, para vocês que pararam um pouco aí essa tarde para acompanhar esse workshop, e é muito importante, às vezes, você dar uma parada, conhecer coisas novas, ou parar para elaborar uma lista de códigos, alguma coisa assim, porque no futuro isso daí ele vai te adiantar muito mais do que essa pequena pausa que você vai fazer aí, né? O engenheiro que está trabalhando como topógrafo agora da Top Terra, ele está lá em campo agora, eu vou mandar um WhatsApp aqui para ele, eles estão fazendo uma locação de base de silo lá, eu vou falar para ele fechar o Xped lá e atualizar o Drive, e daí eu vou receber essa informação. Então, beleza, aqui já deixei o recado para ele aqui, ele está com a internet lá na obra, e daqui a pouco mais a gente vai receber o que eles estão fazendo hoje. Então, ali no Xped, ele tem os sites. Então, esses sites aqui, geralmente o pessoal coloca tudo dentro do Mais Site. Só que daí fica várias obras bagunçadas aqui, né? Então, é interessante que para cada obra que vocês forem tocar, vocês criarem um site. Por exemplo, assim, a gente toca aqui a ampliação da faculdade, esse projeto aqui que está aberto no Xped aqui no fundo, né? Então, nesse Mais Site aqui da faculdade, nós temos várias obrinhas ali. Um dia foi o locamento do estacionamento, outro dia foi coleta de divisa. Então, cria-se uma obra geral e daí depois você vai organizando aqui pelas empreitadas ali que você vai fazendo, né? E uma coisa aqui, o Xped ele tem um sistema de nuvem dele, só que a gente está usando um outro aplicativo que é o OneSync. Então, nesse aplicativo, a gente sincroniza a pasta do Xped. Se vocês fuçarem aí no aplicativo Android de vocês, vocês vão ver a pasta Data. E dentro dessa pasta Data tem os códigos. E aqui nós temos a nossa lista de códigos, né? Tem o tipo de linha e tudo mais. Então, esse drive ele está configurado tanto no GPS quanto na estação. Então, se um dia trabalha com GPS, fecha o Xped, atualiza o Drive, a lista de códigos atualiza também na coletora da estação. Ou seja, a gente sempre trabalha com uma lista de códigos só e essa lista sempre organizada. Então, todo o conteúdo que vem de campo para nós, ele já vem com layers, linhas e demais coisas todas organizadas. Deixa eu abrir aqui um planaltimétrico rapidinho, que eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, né? Aqui. Esse aqui é um do Civil 3D, né? Esses códigos aqui são os códigos que nós colocamos lá no Xped. Então, assim, conforme vem lá do Xped configurado, então, isso daqui foi um ponto que foi coletado no Xped com o código ARV, que é o árvore. Então, quando eu insiro aqui no Civil 3D, por exemplo, eu não preciso criar um código para apresentar uma prancha final, criar um bloquinho. Então, ele já vem tudo com os blocos, já vem tudo atualizado, entendeu? Então, esse é o legal, é você trabalhar com um software de coleta que você possa inserir os códigos e trabalhar com um software de topografia que você possa, na sequência, continuar trabalhando com esses códigos, inserindo blocos automaticamente. Porque para você agregar valor no seu serviço, é você entregar um plano altimétrico com as layers todas configuradas, entendeu? Quem for pegar o seu plano altimétrico vai ver que o desenho está todo organizado. Então, aí você vai ganhar crédito com o seu cliente, com seus parceiros de trabalho aí, né? Então, ali o Felipe, ele já falou que está atualizado ali, ele mandou um zap ali para nós, né? Tá, olha aqui, ó, já atualizou a locação 7, né? Que nós estamos na 7ª etapa de locação lá do que nós estamos fazendo. Então, aqui, por exemplo, lá do serviço, a locação 7, ó, a atualização foi às 13h44, foi agora há pouco, né? Então, vamos abrir aqui o Fusion, né? Para mostrar o que foi locado por último lá, né?
Então, esse arquivo ele veio direto da coletora, né? Tá baixando a imagem aqui, ó. Foi feito um stakeout, né? Uma locação com uma imagem. Bem, eu vou falar do outro projeto enquanto baixa essa imagem aqui. Esse daqui é um serviço ontem, pessoal, que é um acesso, né? E nós tivemos que deslocar toda essa parte aqui, 50 centímetros para o lado aqui. Por quê? Porque a gente tinha uma árvore aqui, ó. E daí nós precisamos fugir dessa árvore. E daí ele estava com dificuldade de criar isso aqui lá em campo. Então, aqui no CAD eu criei uma única camada. Isso daqui ele está nas coordenadas que a gente está trabalhando lá na obra, né? Portei em DXF direto para a pasta dessa obra. Ele abriu esse DXF aqui e carregou lá essa alteração aqui, nesse mesmo sistema que a gente está fazendo agora, nesse sistema da nuvem, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos locando bases de silo, né? Então, ó, aqui, por exemplo, é a instalação que ele está lá, acho que não sei se é agora ou se é essa daqui. A gente vai olhar em survey, nós vamos aqui em pontos, aqui. Então, pessoal, vocês não vão conseguir ver que está bem pequenininho aqui, ó. Eu vou na pasta do serviço aqui da obra e ele vem aqui, ó, na pasta imagem. Quando você tira uma imagem, ele já gera a pasta da obra que você está trabalhando ali no dia. Então, aqui, ó, foi a imagem que ele coletou agora lá. Eles estão lá na obra e fizeram esse stakeout aqui. Eles estão nessa base aqui, ó, que daí a base lá de trás já está toda alocada, né? Então, aqui nós temos a imagem e se a gente for aqui, medidas, né? Deixa eu ver aqui nas medidas. Ó, eles estão na estação 6, vamos ver aquele ponto que tem a foto. Ó, digamos o 253. Então, eu sei ali, ó, que no dia 4/2, às 13h09, eles fizeram a locação desse ponto aqui, o 253. Então, ó, eles locaram esse ponto aqui. Nesse quesito, eu tenho segurança para estar monitorando o trabalho que é sendo feito, o horário. Aqui em outras abas eu vou ter as precisões, né? Eu vou ter o controle disso aqui, eu vou ter todo esse lance de relatórios, né? Aí do workflow do Exped. Como eu falei, né? São pontos que você configura códigos que você vai trabalhar com outros softwares que, se você for entrar aí na questão do BIM, né, por exemplo. Essa daqui, ela é um elemento só. Isso aqui dá para se considerar uma superfície compatível com o BIM. Ela é um elemento só que é carregado lá e tem todas as informações dela, vai reproduzir ela em 3D, então aí já vai estar trabalhando assim nesse conceito BIM, né? Beleza. Eu vou passar aqui para questões dos relatórios, né? Então, aqui eu tenho um relatório que é demo, né? Quando você baixa os primeiros dias ali. Então, aquele cálculo de poligonal que também você pode fazer no Exped, você pode fazer no escritório, né? Porque ambos os softwares, tanto de escritório quanto de campo, são a mesma comunicação, né? Então, aqui a gente mostra que a gente tem lá o M1, o M2, o M3, o M4, o M5, né? Foi feita uma poligonal fechada e tem aqui todos os cálculos de ajustamento dessa poligonal. Você que trabalha com topografia, você for entregar para o engenheiro, aí ele vai olhar tudo isso aqui, ele vai falar assim, pô, os caras sabem o que estão fazendo, eles estão mostrando ali o trabalho que eles estão fazendo, né? Então, essa suíte do Exped, ela proporciona essa segurança para a gente, né? Toda essa questão de relatórios, né? Como, por exemplo, dos volumes, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho um relatório do corte e do aterro, né? Então, esses relatórios, assim, são bastante importantes para você demonstrar confiança para quem você está trabalhando junto e você ganhar cada vez mais seriedade, para você crescer mesmo. Seja você um profissional autônomo ou uma empresa maior, né? Porque vale a pena você parar ali, estudar um pouco como que se faz para fechar a poligonal, bater a cabeça ali. Até porque se você fechar a poligonal, o software vai te dar um relatório e você vai estar trabalhando com mais segurança, com mais confiança no que você está fazendo. E assim como eu estava falando ali para vocês,
Aqui, com todos esses relatórios da suíte Exped, você tem aí um controle de qualidade do seu serviço. É tudo bem padronizado, organizado, né? E o Exped, ele é uma ferramenta simples que você consegue visualizar tudo ali, o que está sendo feito. O Felipe fala para mim, não tem como errar. Ele sabe aonde ele fez a ré, ele sabe aonde a estação total está apontando, né? Que nem o Felipe, ele é engenheiro civil, ele nunca teve muita experiência com topografia, né? Visualmente, ele consegue saber se ele está fazendo coisa errada ou não. Se você está com aquela estação total antiga que só tem o visor ali preto e branco, você corre o risco de trazer essa poligonal com uma ré errada. Isso acontecia muito, da gente ter que voltar lá só para corrigir a ré. Então, aqui você já tem essa segurança aí, né? Você sendo um autônomo, você vai desenvolver toda essa metodologia, né, da sua empresa. Você vai organizar suas layers, suas camadas. A partir do momento que você for utilizando a tecnologia e você conseguir entregar os seus produtos muito mais rápido, antigamente eu demorava uns 3 dias aí, ficava arrumando bloquinho e layer ali no AutoCAD, né? Agora eu, com meio dia de campo, eu faço um levantamento de um lote padrão, com meio dia de escritório eu entrego um plano altimétrico, porque já vem tudo pré-configurado. Então, você sendo um profissional autônomo, que você vai desenvolver essa metodologia, e você vai conseguir ter mais agilidade para fazer os seus serviços, vai te sobrar mais tempo para você fomentar mais o seu negócio. E a partir do momento que você tem o seu modelo de topografia ali montado, juntando com a facilidade de operação do Exped, você pode achar uma pessoa inteligente para você treinar, fazer parte da sua equipe e você ampliar o seu negócio. Que a partir do momento que você define a metodologia para uma equipe, vai ser a mesma para todas as outras. E assim, a gente tem que usar a tecnologia para a gente ganhar tempo. Um clique que você economize aí no seu acabamento do seu plano altimétrico já vai te adiantar a vida, entendeu? Já vai te causar menos estresse, menos chance de erro na execução dos serviços, né? Uma coisa também que é muito legal, o engenheiro que está cuidando, né, do nosso serviço, está avaliando o nosso serviço, né? Ele vai do lado do topógrafo, o topógrafo está lá, com o CAD aberto na mão. Aí o engenheiro olha assim, ele vê o ponto que você está marcando. Se ele quiser puxar um pouquinho para o lado ali, o topógrafo já puxa esse detalhe um pouco para o lado. Evita custo de deslocamento, porque o pior de você trabalhar com a topografia é você ter que ir e voltar, que daí você perde bastante tempo nessa questão de organizar o material que vai sair para campo. Então, a operação em si é legal quando você vai e termina tudo de uma vez. Então, o Exped pode proporcionar isso daí para vocês, né? Pessoal, então isso aqui é uma obra de uma fundação, certo? Foi escavado aqui e daí coloca-se lá a armação de ferro e é concretado lá o estrutural, né? O que a gente tem aqui em verde foi feito com o RTK. E o que a gente tem aqui em azul foi feito com a estação total. Então, o que acontece, pessoal? Esse ponto aqui, o 22, o 21, o 23 e o 20, foi uma poligonal que a gente estabeleceu no perímetro do empreendimento. E então, a gente começou a locação com estação total. Então, a gente fez aí a calibração do GPS, do Zenit 40, com as coordenadas locais. E daí a gente fez um teste. Lá em cima, na precisão do sinal do RTK, estava 0,5 milímetros. E na locação que a gente estava fazendo em campo, ela estava 0,5 também, que daí você soma as duas precisões. Então, a gente estava tendo uma precisão de 1 centímetro para alocar essa estaca aqui. Então, para essa questão da estaca que vai lá no solo embaixo, essa precisão atendia. Então, o que acontece? A gente levou a estação total e levou também o GPS nessa obra e a gente trabalhou com os dois equipamentos e a gente conseguiu mais velocidade com o RTK. Então, a gente estava trabalhando ali com o RTK numa precisão que atendia e mesclando com o serviço da estação total.